Olá pessoal, tudo bom? Desculpa o susto aí. Eu acho que todos me conhecem, eu sou o Yuri. Eu fui o primeiro professor a apresentar desse grupo de cursos que tem a proposta de salvar vocês durante a graduação. E esse é o nosso quarto professor. Ele é o Marcelo Marcelino, ele trabalha atualmente na área de ótica quântica e hoje ele vai dar uma aula de LaTeX para vocês. E ele deu ano passado também um curso de LaTeX, uma introdução? Uma introdução também. Então a gente está basicamente repetindo e trazendo talvez novos tópicos, que é só para hoje esses novos tópicos. Então aproveitem e por favor. Então, prazer pessoal, sou Marcelo. Alguém aqui conhece LaTeX? Mais ou menos? Alguns sim, alguns não. Basicamente, LaTeX é isso daqui que vocês estão vendo. Isso daqui é o Overleaf. E LaTeX é um programa que vai pegar o que eu escrevo desse lado e transforma em um PDF do outro lado. E é simples assim. E ele é uma alternativa para editores de texto como o Word ou o Google Docs. Talvez vocês usem mais, por enquanto. Primeiro eu vou falar do Overleaf, porque recomendo muito que vocês usem. Ele facilita bastante vários processos do LaTeX. LaTeX você pode baixar no seu computador e usar sem acesso à internet. O Overleaf é um site que não precisa de acesso à internet. Mas isso envolveria, por exemplo, você saber quais programas baixar, tem certos programas de compiladores e tal. Então isso aqui você pode só criar uma conta, abrir um novo documento e ir digitando. Quando você abre um novo documento, o que aparece é isso aqui. Aparece desse jeito. E reparem, aqui é uma pastinha, tem várias coisas aqui. Isso daqui é uma imagem, e aqui são dois documentos, .tex. E eu cliquei ali em recompilar para ele me mostrar o resultado do que eu estou escrevendo. Agora, voltando para a apresentação em si, vou esconder essa aba aqui para ficar melhor de ver. E pronto. Então, ao contrário do Word, por exemplo, o LaTeX tem comandos, tipo de programação, que são essas coisas aqui com barra invertida, que vocês estão vendo. E um dos principais... Um dos principais não. O primeiro comando de cada documento é esse document class. Que ele vai dizer pro LaTeX que tipo de documento você está querendo fazer ali. Por exemplo, eu quis um tipo artigo com uma página de título, que é essa primeira aqui. Se eu não tivesse colocado esse title page, ele juntaria a página seguinte, a página de introdução. Beleza? Existem várias outras possibilidades para, ao invés de artigo, como report, beamer ou book, para várias coisas que você puder fazer. Então, às vezes você quer escrever um livro, sei lá, vai ter 200 páginas no seu arquivo, você coloca o book, que ele vai, por exemplo, ter 2 páginas, certo? Então, a numeração das páginas vai estar espelhado, por exemplo, esse tipo de coisa. Além disso, nessa parte antes de começarmos o documento, é onde a gente coloca os nossos pacotes, que é a caixinha de ferramentas que nós vamos usar ao longo do nosso texto. Esses dois, tanto esses dois quanto o document class, é bom que vocês usem todo o documento. No caso, o document class é essencial, ele não vai compilar se vocês não usarem. Esses dois é bom. São pacotes de codificação. Então, às vezes você quer... Tenho quase certeza que sem usar esse UTF-8,
Você não consegue colocar acento no seu documento. Então, é isso, principalmente para permitir que você faça o que você quiser no seu documento sem ter problemas em questão de caracteres. Além disso, eu usei os pacotes Babel, que basicamente diz para o LaTeX: o meu documento está em brasileiro. Se colocasse português, ele ficaria em português de Portugal. E tem várias outras línguas também. O pacote AMS Math, que é de matemática. Vamos ver mais para frente, mais sobre isso mais para frente. O LaTeX já tem embutido várias funcionalidades de matemática, mas o AMS Math é essencial se você quer fazer alguma coisa além do trivial. Além de escrever, sei lá, 1 mais 1 igual a 2. Se você quer colocar uma setinha, precisa colocar esse pacote. O GraphicX serve para você adicionar imagens. Se quiser colocar qualquer imagem, precisa usar esse pacote. E esse daqui, que tem um monte de coisa, é para, no sumário, por exemplo, esse linkzinho ficar azul. Esse monte de opção é para ficar bonitinho só. E aí eu clico aqui e ele vai para onde eu quero. E esse daqui também foi para ficar bonitinho na primeira página. Tá. Isso, na verdade, é um bom gancho para por que eu acho interessante usar a LaTeX. Porque, eu tô tendo que dar um mini curso aqui para vocês, para convencer vocês a usar. E não é só escrever o que você quer que escreva, tem que saber os comandos e tal. Mas, ele, por exemplo, faz um sumário desses automaticamente. Isso daqui eu não digitei na mão. Eu só disse, eu tenho uma seção chamada Introdução. E aí ele disse, tá bom, seção Introdução é em qual página? Página 2? E ele coloca o link. Eu não preciso fazer isso manualmente. Que quando eu usava Word era uma das coisas que mais me chateava. Eu tenho que colocar um monte de ponto assim, para depois no final ficar tudo desalinhado. A página. E por mais que dê para fazer isso no Word, é bem mais trabalhoso. Aqui ele faz automaticamente. Alguns dos comandos que apareceram naquele documento main.txt foram de título, de autor e de data, que é justamente você fazer o seu título. E a afiliação, eu coloquei o meu e-mail. E até aqui, nesse lado da tela, nós estávamos falando do preâmbulo, que é o nome para qualquer coisa que vem antes do que vai ser o conteúdo do seu documento. A partir daqui, a partir de Begin Document, o que você escrever vai aparecer do outro lado, explicitamente. Só para vocês já se acostumarem, o que tem depois de porcentagem é comentário. Então essa parte não aparece. E eu comentei, esse documento todo está bem comentado, para que vocês possam acessar, a partir desse link, esse documento, e ler e usarem como quiserem. Se quiserem usar como referência e tal, fiquem à vontade. Além disso, tem as redes sociais do Hackerspace também, acessem lá. Mas vamos nessa. Eu falei para vocês que o sumário... Deixa eu dar um zoom, inclusive. Acabei de lembrar, essa interface do Overleaf, outra vantagem do Overleaf, é muito boa de usar. Ela te dá o zoom que você quer facilmente, deixa você, por exemplo, ajustar de formas diferentes e tal. Muito interessante explorar tipo esse menu aqui ou aquele layout lá. São coisas bem legais do Overleaf. Outra coisa legal
é que você não precisa escrever totalmente um comando. Então, apenas de colocar barra, ele já sugere várias coisas que são mais comuns. E aí vai sugerindo conforme você vai escrevendo. Voltando para o Begin Document. Esse é um ambiente no qual o nosso documento vai ser escrito. E com ambiente eu quero dizer o quê? Vou falar mais disso mais para frente também. Mas um ambiente é basicamente algo entre begin e end. Então tem um begin document e no final do meu documento end document. Tudo que está entre esses dois está dentro do ambiente documento. E existem outros ambientes, por exemplo, aqui tem outro end. Então aqui em cima é um ambiente de bibliography. Vamos ver mais para frente. E essa noção de ambiente é muito interessante de ter. Estávamos por aqui. E é isso. Introdução. Ah, sim. Porque usar LaTeX eu já falei. E esse aviso é só para dizer que esse documento é para ser bem introdutório. A intenção dessa apresentação não é necessariamente mostrar para vocês a forma mais eficiente ou como eu faço as coisas. Essa formatação, por exemplo, do arquivo está até bonitinha, mas não é a que eu uso geralmente. Então, a intenção realmente é passar um pouquinho da lógica do LaTeX para vocês. Muitas vezes um amigo meu veio tirar dúvida, por exemplo, e aí eu falo, o LaTeX está interpretando, está falando desse jeito. Porque é como se ele pensasse por si mesmo, como se fosse uma conversa. Você fala para ele isso, e ele entende aquilo, e ele te fala, entendi isso. Aí às vezes vai dar um erro, você fala, não é isso que eu queria te falar. Aí você muda, e assim vai. Então, mais frente vou dar umas dicas de como ampliar esse conhecimento. Mas por enquanto, vamos falar de escrita. Escrita normal, em geral, certo? Tem alguns detalhes como fazer negrito ou itálico. Mas o que você escrever vai ser escrito, bonitinho. Principal coisa que talvez confunda um pouco é que para dar um Enter, nós precisamos pular 2 linhas, na verdade. Então reparem que... Deixa eu ver... Aqui. Aqui tem um Enter entre esses 2 parágrafos, na classe Article e ao adicionar. E aqui tem 2 linhas. Se tivesse só uma, ele colocaria na mesma linha. Eu não fiz isso em nenhum lugar, mas posso mostrar para vocês agora. Só uma linha. Ele vai compilar junto. Outra alternativa a isso é usar 2 barras. 2 barras invertidas. Que agora ele pula a linha, mas sem trocar de parágrafo. Então reparem que não tem mais a indentação no começo. É isso. Além disso, temos um substituto para 2 barras é o new line. Podemos então escrever o que quisermos em itálico com esse comando, em boldface ou negrito com outro comando. Essas chaves, esse é um outro aspecto legal dos comandos, que eu até estava esquecendo de falar, que a gente já viu isso, mas estava esquecendo de falar. Um comando qualquer, como
esse subsection, ele vai afetar, em geral, ele vai afetar o que está dentro das chaves. E essas chaves é um argumento obrigatório do comando. Existem comandos que não recebem argumento. Na tela aqui não tem nenhum. Mas existem comandos que recebem tanto o argumento obrigatório, recebem mais de um argumento obrigatório, recebem argumento obrigatório e opcional. E o opcional, ele é representado pelos... Esses foram chaves, é representado pelos colchetes. Tem... Aqui em cima. Esses dois pacotes de codificação que eu falei, tem tanto argumento obrigatório quanto argumento opcional. Mas, por exemplo, se você usar esse e não especifica qualquer língua, é melhor nem usar. Então, essa é a anatomia de um comando. Além disso, temos como seccionar o texto. Seccionar, que eu digo, é preparar as partes do nosso texto para colocar no sumário, por exemplo, ou dizer, tá, aqui é a seção 2.1, seccionando o texto. Isso é bem simples, na verdade. Por mais que tenhamos que decorar uns comandos para tornar a escrita automática, o LaTeX, os nomes das funções são bem pensados para ser fácil de decorar. Então, se eu quero uma seção, /section. Se eu quero uma subseção, /subsection. Abaixo disso tem subsection. Acima disso, no caso, e aí vai ser um bom exemplo daquilo que eu falei do começo, do document class. Isso vai restringir ou ampliar o tanto de coisa que dá para você fazer. Acima do section existe chapter, mas não nesse document class. Se estivéssemos fazendo um livro e aí colocássemos book ali, aí teria chapter, section, subsection, subsection e assim por diante. Então, e aí nós usamos isso, nós dizemos, a partir daqui começa a subseção ambientes. E aí o sumário vai lá e faz isso automaticamente. Então, se eu estou escrevendo, aí, putz, seria legal se eu colocasse aqui em cima, estou escrevendo essa subseção. Seria legal se eu colocasse aqui em cima outra subseção. E não sei se vocês separaram, mas minhas subseções têm números. Não preciso trocar o número de tudo que eu estava fazendo antes, ele faz isso automaticamente. Beleza? Se eu não quisesse enumerar, bastaria eu colocar um asterisco após o nome da divisão, subsection estrela, e aí ele não mostraria nada. Já falei um pouquinho dos ambientes. E ele vai ser... e alguns tipos de ambientes utilizados em escrita de texto são listas, tabelas e mais uns outros. Como fazer listas ou tabelas? Listas temos dois tipos, enumeradas e não enumeradas. Então, enumerada é lista com 1, 2, 3, 4, etc. Não enumerada é lista de pontinho, ou de travessão e tal. E ambos são com o comando enumerate, para a lista numerada, e aí tem mais com lista não enumerada. E aí, para cada item da sua lista, para marcar um item da sua lista, vamos usar o comando /item. Aqui. E um exemplo disso está aqui em cima.
na introdução. Então eu quis enumerar a minha lista de por que eu uso LaTeX. E aí, reparem, eu estou no ambiente enumerate. Primeiro item, /item. Escrevo o que eu quero escrever. Ele aparece lá, 1. Segundo item, aparece lá 2. Então, é bem natural. Eu acho escrever as listas bem simples. Uma coisa importante, se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Qualquer dúvida ou comentário. E isso é listas, não tem muito mais o que falar. Para tabelas, já tem mais coisa. Não é exatamente simples fazer uma tabela. Pode falar. Eu posso usar sempre chave ou posso usar parênteses? Parênteses não, nunca. Porque o parênteses existem certos caracteres que o LaTeX interpreta como comando. Então, por exemplo, esse daqui é o conteúdo da minha tabela. Já vamos chegar lá. Mas reparem, tem nota P1, E comercial e 7. Só que o E não aparece lá, porque esse E tem uma funcionalidade para o LaTeX. O parênteses não tem uma funcionalidade. Então ele apareceria no texto. O que acontece nas funções é chaves para parâmetros obrigatórios. Então, em geral, vamos usar chaves assim. E aqui uma função com 2 argumentos. E colchetes, assim, para parâmetros optativos. E aí você tem que saber se a função pede o quê. E para que é cada coisa, cada espaço e tal. Por exemplo, se eu trocasse isso daqui, ele daria totalmente errado. Mas, tabelas são um pouquinho complicadas. O que muita gente faz é pegar um site que faz tabelas para você, só coloca o que você quer dentro da tabela e ele te dá o código. E tá tudo bem. Mas muitas vezes isso sai de forma pouco eficiente e fica feio, eu acho. Eu costumo fazer à mão, mas porque eu acostumei assim. O resumo para fazer uma tabela vou até mostrar para vocês outro poder do Overleaf. Eu vou escrever aqui begin table, ele já me sugere, e ele dá automaticamente um templatezinho para eu fazer uma tabela. O que esse template me diz? Isso daqui é o ambiente, certo? Esse argumento opcional vai ser onde eu quero que ele posicione a tabela no texto. O que eu quero dizer com isso? LaTeX, falei que o LaTeX pensa, né? Ele interpreta o que você diz por si, às vezes pode não sair o que você quer. Ele vai colocar as coisas no documento da forma que ele acha melhor, que ele acha que fica mais bonito, mais diagramável e tal. Melhor diagramado. Então eu posso, se eu deixar sem um argumento aqui, ele vai pôr onde quiser. Mas eu posso falar para ele a minha preferência. Para fazer essa tabela, eu disse para ele, tá, primeiro eu prefiro here, aqui, ou seja, no mesmo lugar do texto, depois de já inclui tabular, aí ele colocou aqui, conseguiu colocar. Se ele não conseguisse, eu disse para ele, tá, se não conseguir aqui, põe no topo da página. Top. Se não conseguir, bottom da página, embaixo. E P se você não conseguir nada disso, tudo bem, cria uma nova página e coloca essa tabela. Se a tabela fosse enorme, por exemplo, às vezes tem tabela de lab assim, ele colocaria uma nova página, independente do que eu dissesse, na verdade, porque ficaria horrível se não fosse assim. Então,
colchete serve para dizer o nosso posicionamento. Além disso, tem esse comando centering. Se não tivesse ele, pode falar. Se você coloca o P primeiro, independente de você colocar depois, ele já vai pular a página. Sim, ele vai preferir. Eu não tenho certeza o que realmente aconteceria nesse caso, por exemplo. Mas ele vai tentar colocar numa nova página. Você pode mudar a ordem daquilo ali para falar, não, eu prefiro no topo, prefiro em outro lugar. Se você colocar só H, por exemplo, ele vai tentar colocar aqui, here. Se não der, ele vai no que ele acha bom. HTBP é o mais recomendado para usar em geral. Se você não sabe o que colocar, coloca HTBP. Então, centering, que nem vocês talvez já imaginem, significa centralizar. Se não colocasse, ele provavelmente colocaria aqui. E aí tem begin tabular. Esse sim é o que vai dizer para ele, tá, faz uns risquinhos, divide em linhas em colunas. E essa parte aqui é interessante. Esse outro argumento obrigatório. Essas barras verticais vão dizer para ele quantas barras verticais nós queremos. E o C vai dizer, tá, tem uma coluna entre essa barra e entre essa barra e essa, e C é de centralizado. Se eu não quisesse centralizado, vamos fazer aqui nesse template que ele nos deu, HTBP. Vou colocar assim. E sim. Eu posso, por exemplo, colocar L de left em uma das colunas. Aí. Reparem que tá meio feio, né? Mas, mesmo assim, aqui ele alinhou para a esquerda, aqui está centralizado, e tem exatamente uma barra vertical, que nem eu coloquei. Vamos deixar um pouquinho mais bonitinho. E outra coisa que está faltando são as barras horizontais. Esse é o comando hline, horizontal line. Reparando mais uma vez, o nome de todo comando faz sentido. E a gente coloca ele antes e depois de cada linha. Então aqui, line e ali eu errei. Então agora está um pouquinho mais bonito. Então esse é o ambiente da tabela em si. Se você só colocasse isso daqui, ele faria uma tabela. O ambiente table serve para tanto dizer que isso daqui é um float, no sentido que eu já vou explicar, mas vai ser parecido com uma imagem, quanto para a gente colocar legenda, caption. Reparem que aqui dentro das chaves, como argumento obrigatório, saiu aqui, e ele enumera automaticamente. E serve para a gente colocar um label que vai servir para a gente nos referir a essa tabela em algum outro momento do nosso texto. Por exemplo, aqui. Estão vendo aqui que eu escrevi seção 7? Eu escrevi seção
Mas eu não disse que é set especificamente. Porque essa é uma mentalidade interessante de usar no LaTeX. De ter. Se você usa, mas não necessariamente tem essa mentalidade, fica um pouquinho redundante. Mas eu coloquei, eu quero me referir ao capítulo final, o que eu chamei de capítulo final. E esse capítulo final é aqui. Já vamos chegar para ler isso. Mas eu quero mostrar o comando para vocês, se ele me ajudar. Não vai me ajudar. Aqui. Eu escrevi label, chapter final. Lá em cima eu escrevi ref, chapter final. E ele automaticamente viu, é a seção 7. E eu não preciso saber qual número que é. Então essas são as tabelas. De novo, ele não vai conseguir. Listas, tabelas. E vamos lá. Sim. Que coincidência, eu não estava esperando que fosse isso. Citações. Tem dois tipos. Primeiro aqui eu acabei de falar. Com label e ref. E o segundo é de referência bibliográfica, que eu usei ali em cima. Aqui. E ele funciona mais ou menos da mesma forma. Aqui. Tem um comando, site, e o overleaf é o nome da referência que eu dei lá embaixo, no final do documento. Então aqui eu chamei esse ambiente Begin the Bibliography. E aí reparem, tem dois argumentos obrigatórios. Se eu não tivesse escrito essas duas chaves, não teria funcionado, mas posso deixar vazio. Para ser sincero, eu não faço ideia para que serve esse, então só deixo vazio. Não faz diferença. E aí tem bibitem, o nome que eu vou usar para citar em outro lugar. Então lá eu coloquei overleaf. E aqui eu escrevo o que eu quero. Está comentado também, então depois vejo essa parte. E aí, se eu quero colocar um site, reparem que eu passo o dedo aqui, o meu mouse muda e ele vai para o site. Eu escrevo /URL e coloco o URL do site, o endereço do site. Isso é bem útil também. Beleza? Então, tem essas duas formas de citar as coisas. Oi. Ele tem alguma forma de... Ele cria sozinho as referências da Amigos, por exemplo? Não. A formatação que você diz, né? Não. Tem várias formas de fazer a bibliografia. Essa que eu uso é a mais simples, na verdade. Eu não sei sei das mais avançadas e melhores, mas não sei usar direito. O que dá para fazer, existem templates, por exemplo, de ABNT, e aí ele provavelmente faz automaticamente as coisas. Dá para fazer automaticamente, só não é trivial fazer automaticamente. E outra coisa também é que podemos escrever
assim. Reparem que aqui não está o site, tá? Clique aqui. Posso colocar um link no texto usando essa função href. Aí tem um link e tem um texto, como dois argumentos obrigatórios. E finalmente vamos para a parte legal, que é a matemática. Aqui tem bastante coisa e é talvez o maior motivo para usar LaTeX, porque eu não sei se já repararam, uma coisa que me dá muita aflição, eu percebo toda vez que acontece um documento, é se você está no Word, você coloca uma raiz quadrada, ele faz raiz e coloca uma barra. Não é um negócio, raiz quadrada só. Eu acho que fica muito feio e, enfim, horrível, horrível. Nota 0. O principal de matemática é o quê? Tem dois tipos de modos para escrever matemática. Podemos escrever no meio do texto ou fora do texto. E fora do texto tem esses números assim que podemos colocar. No meio do texto chama inline mode e aqui fora display mode. Inline na linha, display mostrando, tá mais em destaque. Para o modo inline, podemos usar tanto barra parênteses, como aqui, que é o que eu gosto de usar. Tem gente que usa também cifrão, assim, e aí coloca o código entre os cifrões. Os dois são válidos. Para o modo display, existe o begin equation. Então reparem que também é um ambiente matemático nesse caso. Mas você também pode usar barra colchetes, barra fecha colchetes, begin equation estrela, que aí não vai ter aquela numeração. E existem alguns outros, como esse begin gather, que eu usei para escrever todas aquelas equações uma embaixo da outra. Depois vocês olhem essa parte do código, porque tem vários exemplos de coisas que a gente costuma escrever. Então eu vou falar só de algumas e vou dar um zoom melhor para conseguir ver. E também aqui nós estamos usando, a partir daqui, vamos estar usando explicitamente o pacote AMS-Math que eu falei anteriormente. Coisas como função arcosseno, função seno, são do AMS-Math. Se não tivéssemos ele ia escrever como se fosse uma variável. Reparem que as letras estão em itálico, essas não. Então tem essa diferenciação. Mas é isso, eu quis escrever várias coisas que são comuns de escrevermos na física, como um produto vetorial, como funções, como raiz e exponenciais, integrais e derivadas, somas e vou falar dos comandos das mais importantes. Por exemplo, tudo que vocês veem aqui como superscrito ou subscrito, não tem outro exemplo de subscrito, mas essas coisas são subscrito também. Nós vamos escrever ou com o acento circunflexo, então como está aqui, ó, acento circunflexo A2 é esse limite da integral, ou com underline A1, que é o limite inferior. Se for nessa equação da energia, também tem o superscrito com esse chapéu.
Por quê? Eu não quero o A e o 2 do mesmo tamanho. Eu quero A subscrito 2. A subscrito 1. E outra coisa também, reparem a diferença daqui. Aqui eu coloquei chaves, aqui não. Essas chaves, elas vão servir, não é um comando agora, mas elas vão servir para agrupar o que está escrito entre elas. Aqui onde está selecionado eu estou dizendo, tá, eu quero um sobrescrito de tudo isso. Se eu não fizesse isso, ele, que nem aqui em cima, o LaTeX entenderia o quê? Tá, você quer um sobrescrito do próximo caractere. E só. E aí sairia só o A e o 2 ia aqui fora de alguma forma estranha. O que mais tem de legal aqui? Então sempre que tiver mais de um caractere e você quiser colocar sobrescrito ou subscrito, precisa das chaves. Fração barra frac. Acho bem simples, tem 2 argumentos obrigatórios. Isso daqui é legal. Reparem que esse parênteses aqui está enorme, né? Normalmente não seria desse tamanho. Tem várias funções que você pode dizer explicitamente o tamanho que você quer. Então eu quero grande, eu quero maior do que grande, eu quero enorme. Porém, não vou passar isso para vocês porque é muita decoreba, nem eu tenho tudo decorado. O que eu faço geralmente é escrevo um left, no caso aqui left, parênteses, right, parênteses. E ele vai entender o quê? Tá, tem um monte de coisa aqui dentro e ele quer que os parênteses sejam do tamanho dessa coisa. Então ele vai aumentar para englobar isso daqui direitinho. Se você decorar cada nome para cada tamanho, pode ser um pouquinho mais bonito. Mas eu já não acho que vale tanto a pena. Vamos seguir então. Alguma dúvida dessa parte, por enquanto? Você não precisa colocar o parênteses da esquerda. Coloquei. Você estava olhando esse daqui, né? Esse daqui, ó, repara que tem esse right. Opa. Esse right. O que aconteceu aqui foi, eu quis fazer esse símbolo aqui de avaliado. E aí eu escrevi right com o tracinho vertical, para ele adaptar o tamanho do tracinho a essa fração. Aí eu coloquei subscrito chaves x igual a 0, para ele colocar todo esse x igual a 0 embaixo. Só que todo right precisa do seu left. Senão ele não sabe o que ele quer adequar o tamanho. E aí que entra esse ponto. Esse ponto diz, tá, esse left não está agindo em nada. E aí é isso. Não tem não é para esse left afetar nada que vai aparecer aqui. Beleza? Então falamos de parênteses. Eu disse que não ia falar dos específicos, mas eles estão aqui. Se vocês quiserem, é só big L, big R, L de left, R de right. E o que muda é ficar trocando algumas letras assim. E aí tem os vários tamanhos. Uma coisa interessante também. Tá vendo que tem 3 pontinhos aqui? Eu não escrevi explicitamente os 3 pontinhos. Porque isso não sai como reticências. Eu escrevi /L-dots como comando. Alternativamente, tá aqui até.
dots funciona tanto no modo de matemática quanto para escrita normal e sai a reticência certinho. Por que você usou added dots? Porque está no modo matemática. No modo matemática do web. Tem uma diferença dos comandos que você pode usar dentro do modo matemática e fora. Se você quisesse, por exemplo, se você colocar um acento circunflexo como se fosse para fazer um sobrescrito, no meio do texto, ele daria um erro. Porque ele entende que é um comando do modo matemática, mas sendo usado fora do modo matemática. Ele fala, não, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei para vocês dos ambientes matemáticos. Existem alguns outros que dá para fazer coisas mais diferentes. Como escrever várias expressões uma embaixo da outra, que nem aquele lá de cima, que nem esse. Como escrever com chaves, casos, né? E assim por diante. E o conceito é o mesmo, são só funções diferentes. Você vai colocar cores diferentes? Sim. Dá para colocar cores diferentes no papel, na fonte, no... são todas as opções. Mas sim. Aí cada uma tem uma chave diferente. Para isso você precisa de um pacote específico. E aí no pacote vai ter como fazer. Agora você fala no caso dos documentos, você fala o pacote Do LaTeX. Que nem aqueles lá em cima, o AMSMath, o Babel. Se eu não me engano, o nome do pacote com cores é ColorX. E você consegue mudar a cor do que você quiser com ele. Um exemplo muito específico é que isso aqui está em azul. E aí é de outro pacote, mas ele faz isso especificamente para esses links assim. Tudo certo? E aí, reparem uma coisa. Olhem esse ambiente. Isso aqui é praticamente igual ao que estava ali em cima com as equações que eu estava falando, mas ele é aquele 8, 9, 10 e 11 ali. Ele segue mais ou menos a mesma estrutura da tabela. Ou seja, 2 barras, isso é inclusive algo que eu esqueci de falar. 2 barras pula a linha e o E separa mais ou menos as colunas. Nesse caso, o E comercial vai servir para alinhar as nossas equações. Reparem que o E está antes de cada igual. Então, todo igual está alinhado, por mais que o começo ou o final não esteja. Se eu tivesse colocado esse E no começo, estaria tudo alinhadinho aqui, bonitinho. Uma dúvida. Pode falar. Vai fazendo, numerando as fórmulas ali, igual tá ali, 8, 9, 10, 11. Automaticamente. Se tiver um ponto que eu quero zerar, vamos dizer assim, começar de novo, Tem como fazer. Eu não sei de cor, mas não é difícil de descobrir. porque na verdade em nenhum local você falou assim, comece e coloque o 1 aqui. Ele faz automaticamente. Isso é uma vantagem, na verdade. Tem casos, por exemplo, uma coisa que eu fiz recentemente foi, para outro documento, pegar a numeração das páginas. Então, esses 5, por exemplo. E aí, estava no meu sumário, eu queria colocar em romano. A partir dali, eu queria colocar em arábico. Então, é mais ou menos a mesma coisa. E não é difícil de fazer, não. Sim. Aqui está o modo display, né? Eu escrevi matemática. Não era para ser aí. Pronto. Aqui eu escrevi um pouco de matemática.
Então isso aqui é modo matemático, modo display, só que tem texto escrito normalmente. Ele não está em itálico, não tem nada de errado com ele. Porque eu usei esse /text. Então, especialmente se vocês quiserem escrever uma frase no meio de uma equação, use esse /text, senão vai sair todo zoado e feio. Matrizes. Matrizes e depois figuras. Mais uma vez, essas duas coisas, e a gente estava falando de equações alinhadas agora em cima, essas três coisas são um pouco parecidas com tabelas. Só que matrizes é um pouquinho mais simples do que tabelas. Por quê? Não precisamos especificar que queremos todos os elementos centralizados nas suas linhas. Ele assume várias coisas. Isso que eu quero dizer. Então temos aqui uma matriz 2×2, por exemplo. O que eu faço? Digo, primeiro eu começo um ambiente matemático, certo? De display. Depois eu digo begin B matrix. B de braces, que é o colchete. Então aqui embaixo tem P matrix de parênteses, que é aquela identidade ali. V matrix de vertical, tem a barra vertical, assim por diante. Aí eu coloco o meu elemento e separo as colunas com o E comercial. Separo as linhas com duas barras. E aí eu termino. Acho bem mais simples do que tabelas. Não precisa alinhar, não precisa fazer essas coisas. Então aqui tem alguns exemplos de matrizes. Sei lá, reparem que tem a função determinante aqui, que ele não está em itálico, enquanto o I está em itálico. E é isto. Pode falar. Quad é um espaço. Espaço no modo matemática. Porque se você coloca espaço mesmo, do teclado, mesmo que você usa ao longo do texto, ele não liga. Você pode colocar quantos espaços quiser que ele não vai fazer nada no modo matemática. Até por isso que não dá para escrever texto sem usar aquela função. Se você quer espaço no modo matemático, você tem que usar comandos de espaço para o modo matemática. O quad aparece aqui, ó. Ele faz esse espaço entre a vírgula e o i. E existem vários comandos para tamanhos diferentes, para maior, para menor do que isso. Beleza? Então, para matrizes é isso. Tem alguns detalhes aí, mas vocês podem ler depois. Vamos para figuras. Em figuras, vai ser bem importante a noção de um float. Isso é aquilo que eu tinha falado antes para vocês. O LaTeX interpreta um float colocando onde acha melhor. Então vamos para o formato de como você coloca uma figura no seu arquivo, no seu documento. Eu vou explicando aos poucos. Novamente, ó, HTBP e Begin Figure é o nome do ambiente. Assim como o table, o figure vai te dar um templatezinho para você colocar a sua imagem. A exclamação aqui diz para basicamente, tenta mais do que simplesmente se não tivesse. Então ele vai tentar um pouco mais colocar onde eu pedi, ao invés de ir passando. Centering nós já vimos, centraliza a figura. Include Graphics vai ser onde nós vamos colocar o endereço onde que a nossa imagem está localizada. No comecinho eu falei que aqui é a nossa pasta de coisas, né? É que nem uma pasta do computador mesmo. Então o endereço para ele vai ser
Eu dei esse nome, aparato experimental, está aqui o endereço. Se eu tivesse uma pasta aqui dentro, eu colocaria pasta barra nome do arquivo. E é assim que funciona no computador mesmo, se você baixa o LaTeX aqui no seu computador. Além disso, tem esse argumento opcional, scale, que ele vai dar o tamanho da imagem. Então aqui eu disse, eu quero 0.5, metade do tamanho da imagem original na mesma escala. E há outras formas também de balancear isso. Isso é uma coisa que você tem que ir tentando e fazendo do jeito que fica melhor. Porque às vezes você coloca uma imagem de cara assim, ela ocupa toda a página, sai fora da página até. Aí você, esqueci o scale. Aí mede o scale, até ficar bonitinho do jeito que você quer. Caption, nós também já vimos. Vou escrever aqui aparato experimental do experimento de Frank Hertz. Ele colocou lá. Enumerando automaticamente como figura. Ele não confunde tabelas com figuras e tal. E um label, que ele vai guardar o número da figura 1. Se eu quiser referenciar depois e colocar label, aliás, ref, com o nome que eu coloquei aqui dentro, esse é o nome padrão, inclusive, ele vai referenciar essa figura 1. Tudo certo? Marcelo, qualquer figura que eu vou usar no LaTeX, eu tenho que primeiro colocar na pasta. Sim. Inclusive, tem um negócio legal. Aliás, é só clicar aqui. Outra vantagem do overleaf é que se a gente pega um Quark, copia, só eu cliquei uma vez aqui, só para garantir que não estamos no texto. Eu dei um Ctrl V. Ele deve funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque ele está de mal comigo. Mas no computador de vocês vai funcionar, tá bom? Cliquem aqui com uma imagem copiada e ele vai colocar a imagem automaticamente com um nome automático. Mas é bem prático. Ou vocês podem clicar nesse botãozinho, carregar, colar aqui, aí ele vai. Mas é isso. Beleza? Já comentei de cada elemento. Para a figura é isso, basicamente. E esses alguns facilitadores são coisas para tornar a sua viagem no LaTeX mais simples. Então, por exemplo, eu quero escrever alguma coisa, algum símbolo que eu não faço ideia de como escreve. Deixa eu pensar em um bem maluco. Tá. Eu quero... Não era isso. Símbolo de intersecção para conjuntos. E aí essa ferramenta, Detexify, vai me dizer, tá, existe esse comando no modo matemática, que você pode usar para isso. Aí, ele achou isso daqui parecido. Achou esse parecido. E, eventualmente, acontece de... Mas aquele que saiu antes? Não foi esse.
tá assim, na verdade. Aqui ele mostra também, além do comando, ele mostra o pacote de onde vem o símbolo. Então é uma ferramenta muito útil, caso vocês vejam alguma coisa maluca e queiram ajuda para descobrir como escrever. Ele tem muitas, se você incluir os pacotes, né? Tem muitos símbolos para você usar no LaTeX. E é relativamente fácil de achar usando essa ferramenta, usando listas de símbolos. Tem umas fontes diferentes também. Então qualquer coisa de matemática que você olhar, esses dias eu estava vendo um D todo diferente, que era tipo... Era algo assim. Não dá pra ver? Desenhar em branco. Era algo assim, o D. Aí, tipo, 2 minutos eu achei como era para escrever isso. Foi muito simples. Além disso, você não precisa começar um documento do zero. Você tem vários templates. Aqui tem links para alguns. Mas, por exemplo, tem um famoso de relatórios para Lab 5, que ele é bem bonito, inclusive. E é isso, você consegue só começar o documento com um template. Inclusive dá para mostrar para vocês como faz isso. Aqui são os meus projetos. Eu quero um novo projeto. E aqui tem modelos. Por exemplo, eu quero um livro. E ele vai mostrar os templates para livros. Eu vejo um que eu acho legal e começo a escrever nele. Olha que site bom, voltou onde a gente estava. Que nem eu falei antes, para tabelas e matrizes, tem gente que não gosta de fazer, então simplesmente vai num Tables Generator ou Matrix Calculator. E ele te dá automaticamente. Matrix Calculator, inclusive, é uma ótima ferramenta para você fazer conta com matrizes. Se você quer autovalores, se você quer multiplicar duas matrizes, ele faz isso tranquilo. Se estiverem fazendo álgebra linear em algum momento da vida de vocês, usem. Recomendo muito. E um último facilitador que eu vou mencionar para vocês é de tradução. Existem alguns programas, algumas linguagens que tentam se integrar com o LaTeX. Por exemplo, matemática, que é a função textform, que qualquer coisa que você escreva, ele te dá o código de LaTeX para você só copiar e colar. Eu acho que o Python tem isso também. E outros programas, outras linguagens devem ter, só que eu não tenho certeza. Oi? E uma outra coisa legal é um aplicativo chamado Snip. Permite que você pegue o seu celular, tire uma foto de qualquer coisa que você escreve ou que está no livro. E aí ele manda para o seu computador como LaTeX. Todo o código escritinho lá, automaticamente. Eu nunca usei, mas já me disseram que é muito bom. Agora vem a parte mais trabalhosa, talvez. Trabalhosa para quem... Quando vocês forem escrever. São os erros. Nesse documento não tem nenhum erro, porque eu sou muito bom. Mas, por exemplo, se eu fosse colocar um daqueles que eu falei para vocês, ó, ele já avisou. Tem um vermelhinho aqui, tem um vermelhinho aqui, tá errado. Se mesmo assim, se eu não percebi isso e for compilar, olha o que acontece. Ele compila, mas apareceu um número 1 ali.
Se eu clicar nessa parte, ele diz, o erro foi missing cifrão inserted. Ou seja, eu coloquei alguma coisa que é de matemática fora do modo matemática. E aí ele te diz a linha, ele te diz, está no documento da apresentação, linha 221. Aí você pode ir lá. Esse é um erro vermelho, mas não é tão grave. Ele conseguiu compilar com esse erro. Tem uma classificação de erros. Tem uma classificação de erros. Existem erros amarelos, que eu posso mostrar para vocês fazendo assim. Aqui. Eu acho que isso vai dar certo, para mostrar o erro. Não deu certo. Mas coisas como... Tá, já sei um que vai dar certo. Se essa imagem estivesse muito grande, então, por exemplo, 5 vezes o tamanho original. Aí, o erro amarelo. Vamos lá ver como ficou. Ó, que bonito. Ele separou uma página inteira só para ele, tá vendo? E aí eu clico aqui. Float, ou seja, imagem, muito grande para a página desse tamanho na linha 201. Linha 201, esse ambiente. Aí você vai lá na linha 201, poxa, eu errei o tamanho. Que tristeza. Aí você, esse tamanho aqui talvez seja melhor. E aí vai consertando os erros. Apesar disso, esses erros amarelos, eles não só não impedem o arquivo de compilar, como pode muito bem acontecer de ficar daquele jeito mesmo porque não tem uma forma melhor. Ele é só um problema que lá tem que pensar. Isso aqui está muito feio, eu não sei como deixar bonito. Aí ele vai te avisar. Já os erros vermelhos vão dar algum problema. Por exemplo, aquele circunflexo que eu tinha escrito. Vamos colocar ele de novo, que eu já apaguei. Tá aqui em apesar de ter. Olha o que aconteceu. Então ele colocou automaticamente o modo matemática, só que foi um erro. Ele não sabe onde que começa, onde que acaba o que você queria que fosse matemática. Ou o que é para ser matemática. Então, para ele, isso daqui é tudo matemática. E aí, reparem, ó, o T de ter está sobrescrito. E aí, zoou tudo. E existe mais um nível de erros vermelhos, que é o que não deixa você compilar o arquivo. Por exemplo, se eu apagar essa chave aqui, ó, eu acho que não vai compilar. Compilou, mas já deu 2. Apaga a chave do begin. Oi? Apaga a chave do begin. Tem chave? Não, o begin vai dar na mesma. O que vai atrapalhar a gente de compilar vai ser isso, ó. Nem compila. No PDF, emergency stop, ele tá maluco. E às vezes é uma coisa simples assim. Felizmente o Overleaf coloca chaves, colchetes, etc. automaticamente. Então é difícil de esquecer. Mas é isso, esses são alguns dos erros. Delimitadores não fechados, foi esse que eu testei agora. Linhas vazias em um ambiente matemático. Esse é um erro muito comum. Se você dá um espaço e não colocar nada na linha, no meio do ambiente matemático, ele não gosta. Pode acontecer de ter incompatibilidade entre pacotes. Então, algum pacote conflita com outro e você precisa trocar a ordem, fazer algo assim.
comandos não definidos. Então, às vezes, você quer escrever /item e escreve, ao invés de M, escreve N. Aí ele não entende. Ele te avisa que não entende. Códigos matemáticos fora do Math Mode já vimos, com aquele acento circunflexo. E é isso. Às vezes acontece um outro erro diferente. Mas esses são os mais frequentes. E aí, para encerrar, agora que vocês já viram tudo isso, joguei um monte de coisa para vocês, um monte de nome de função, um monte de ideias. Pratiquem, pesquisem. Ou seja, vai fazer um relatório de lab para sexta agora? Usa o LaTeX. Vai ser legal. Vai sair bonito, pelo menos. Se eu fosse monitor, eu elogiaria. E não precisa ser no relatório de lab, mas em algum momento peguem algum projeto, alguma coisa, vou fazer no LaTeX. E aí, na primeira vez, você vai estar lá com uma das referências que eu coloquei. Documentação do Overleaf. Você vai estar escrevendo e vai estar com isso do lado, pesquisando tudo. Pesquisando como escreve o seu nome. Aqui. Porque comigo foi assim. Hoje em dia eu mal uso esse site. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou pro Stack Exchange. Às vezes acontece. E é isso. Aí você vai decorando as funções, vai decorando como funciona, sabe o que funciona e o que não funciona. Às vezes faz uma coisa muito específica e daqui a um ano você vai ter essa coisa muito específica, só que eu já fiz isso antes. E aí você acha o documento e só copia e cola. Então vai ficando melhor conforme você pratica. E pesquisar, usar aquelas referências. Podem entrar em contato comigo. Existia um grupo no WhatsApp, só que ele está morto há muito tempo. Dúvidas? Eu consigo acessar esse arquivo? Sim. Talvez você não esteja vendo, mas o link é este. Não chega nada. tinyurl.com/latexhs. É no próprio site da Overleaf? Sim, ele te dá esse link aqui. Inclusive, tinha alguém logado, mas quando tiver logado, aparece aqui em cima. Ó. tinyurl.com/latexhs. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por terem vindo. Essa é a apresentação do LaTeX. Começar a fazer as coisas lá até então. Comece. Fica bem mais bonito. E acessem esse documento, está bem comentado. Sem falar que eu pulei algumas coisas do texto que... Muita coisa.